Vambora, vamos lá, está começando o podcast É Sobre Isso, o nosso primeiro episódio, Marcelo. Olha que beleza! Até que enfim, saiu o nosso primeiro episódio. E é um podcast que nós vamos trazer histórias inspiradoras, histórias que vão impactar vidas, que vão impactar os profissionais que estão aí buscando aprender, se desenvolver. Essa é a ideia. Né? Então, o nosso primeiro episódio, com muito orgulho, nós temos uma baita convidada aqui com a gente, né? Que honra. Daqui a pouco o Marcelo vai apresentar aqui a nossa convidada. E antes, eu queria só agradecer os nossos parceiros aqui, a Dalol Audiovisual. Queria agradecer a HSE Engenharia e Segurança do Trabalho. Queria agradecer também a NBA Terceirizações, que estão com a gente aí dando esse apoio, esse suporte para essa gravação desse podcast. Muito obrigado pelo apoio, né? Pessoal top. E é isso aí, Marcelo. A bola tá contigo aí para você apresentar a nossa convidada. O currículo aqui é grande, hein? Mas primeiro é um prazer ter a Rosana conosco, né? Vou falar um pouquinho do currículo dela, mas quando a gente pensou em escolher o primeiro entrevistado, não saía o seu nome da nossa cabeça, né? Pela a conexão que você tem com gestão de pessoas, a história de participante do grupo de RH, a conexão que você já teve em alguns momentos na vida profissional junto com o Éder, junto comigo. Então, é um prazer tê-la conosco, né? A Rosana Cristina Scopelli Chagas, né? Mestre em Administração de Agronegócio pela Unesp, especialista em Gestão Organizacional e RH, especialista em Atendimento Sistêmico, psicóloga, coordenadora de RH na Suplay, Max, Titânio e Probiótica, proprietária da RCS Desenvolvimento Humano e, além disso, ainda é docente, professora, né? Então, teve algumas experiências aqui como coordenadora de RH na Suplay, cerca de 5 anos, psicóloga, clínica, professora, né? Então, é um vasto currículo aqui, né? Com certeza tem bastante coisa legal para compartilhar conosco hoje. Novamente, sem puxar saco, é um prazer ter você conosco. Muito bem-vinda, Rosana. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, Éder. Acho que mais importante do que o currículo é poder estar aqui com vocês enquanto pessoa, tá? Então, essa é a minha trajetória, que acho que nós vamos falar um pouquinho, mas tenho hoje na mão uma responsabilidade complicada, né? Porque ser lembrada é muito bom, mas abrir essa série de podcasts é uma responsabilidade. Pô, que legal, assim, como o Marcelo disse, né, Rosana, nós... Desde a primeira vez que a gente pensou no podcast, você veio na nossa cabeça e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer. E eu tenho certeza aqui que a sua história aqui vai impactar, vai inspirar outras pessoas que vão estar nos assistindo, né? E principalmente aquele profissional que ele quer se desenvolver ou que está numa posição hoje e precisa de alguma orientação, alguma ideia, né? E, bom, vamos abrir os trabalhos aqui então, né? Vamos lá, né, Marcelo? Sobre isso, né? É sobre isso. Exatamente isso. Aquela primeira perguntinha, já para dar uma aquecida aí. Boa. Vamos lá, vamos Eu confesso que eu tô com medo deles, porque tá 2 contra 1. Aquela pergunta, igual a pergunta de seleção, você falou, né? Apesar dessa apresentação toda, desse currículo, né? Quem é a Rosana? Quem é a Rosana? Nossa, é muito melhor estar desse lado aí, fazendo a pergunta. Tá vendo? Mas acho que quando eu paro para pensar em quem é a Rosana, eu penso nos diversos papéis. Então, acho que você trouxe aí dentro do meu currículo os profissionais. Então, de gestão de pessoas dentro de empresas, de docente, né? Eu já fui mais ativa, hoje um pouco menos, em função do nascimento da minha filha, que fez uma mudança na minha vida. Mas a Rosana também é filha, é amiga, é esposa, sou mãe, né? Acho que esse é um papel importante. E ligando a minha profissão com o meu papel, eu acho que o fato de ser psicóloga é o que mais mexe, porque isso traz a responsabilidade de impactar vidas e fazer a diferença para o maior número de pessoas que for possível atingir. Seja na clínica, seja na empresa, que é onde a gente às vezes tem mais contatos. Acho que um pouquinho muito disso. Bom, hein? Começamos bem, hein? Começamos bem. Ô, Rosana, assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente olha, assim, no seu Instagram,
A gente vê algumas fotos, assim, bastante da área rural, né? Bastante dessa bichos, assim. Você remete a alguma coisa, assim, à sua infância, algo nesse sentido? Conhecendo um Sim. pouquinho mais da Rosana, né? Ainda conhecendo um pouco mais da Rosana, pra gente entrar um pouco mais nesse mundo corporativo e tudo mais, né? Perfeito. Sim, Éder, eu vim da área agrícola, né? Os meus pais me levaram para morar numa propriedade rural aos 2 meses de idade. A minha experiência em morar na cidade, que era um grande sonho, foi durante a faculdade, que aí eu saí de Matão e fui para São José do Rio Preto. Então, do interior para uma cidade maior. Mas a minha raiz está ali onde foi a minha base familiar, né? Os meus pais e um irmão. Daí a minha paixão por cavalo, né? Mas eu não curtia muito a ideia de morar ali, porque tínhamos muitas dificuldades, né? Mas, por ironia do destino, já aproveitando, depois eu fui trabalhar em 2 empresas ligadas ao agronegócio. Então, hoje eu estou numa empresa do ramo alimentício, né, como principal trabalho, presto consultoria em algumas outras. Então, uma que hoje está presente na minha jornada é de tecnologia, mas a base veio do agronegócio. Que legal, que bacana. Essa parte da sua história eu não conhecia, né? Então posso dizer que você teve um pesquisei. pezinho na roça? Podemos pensar dessa forma? Que não é Pé nenhum na demérito, terra. né? Pelo contrário, acho que para mim é um orgulho, porque quando os meus pais foram, as dificuldades eram muito grandes, né? E depois tudo que eles construíram é o que mais importa hoje na minha vida. Eu perdi meu pai há 2 meses, como vocês sabem, mas o legado dele, o maior legado, é justamente ter me encaminhado profissionalmente e como pessoa. Então, sou muito grata por ter tido essa experiência com eles. Sim. Com todo respeito a todas as trajetórias de histórias de crescimento, né? Quem é filhos do agronegócio aí, quem vivenciou o êxodo rural, que é um pouquinho da história da minha família também, a gente crescer na roça, os pais quererem que os filhos saiam daquela vida ali para uma oportunidade diferente, migrar para a cidade, é algo que eu respeito muito e obrigado por compartilhar. Não sabia desse detalhe, a gente se conhece há Muito tantos bom. anos, mas isso é uma partilha muito legal, bom saber. Muito bom, muito bom, muito bom. Antes de entrar no corporativo ainda, né, no ambiente corporativo, né, Rosana, vamos falar um pouquinho mais da Rosana. Vamos falar de maternidade? Queria que você falasse um pouquinho sobre a Manu, né? Sobre a Manu, né? O que representa a maternidade para você, né? A gente vê também bastante fotos suas com ela. E fica à vontade, pode se emocionar, aqui a gente é para isso, né? É sobre isso, né? Eles foram stalkear tudo para pegar os pontos. Temos uma detetive aí no time. Quantos anos tem a Manu? Manu tem 5 anos. 5 anos. Então ela é uma bebê de antes da Da pandemia. pandemia, prematura. Uhum. Então, eu acho que quando eu falo de maternidade, vem a mudança na minha vida justamente por ter que lidar com o inesperado. Uhum. Uma pessoa de perfil controladora, perfeccionista, que queria que tudo funcionasse certinho. E aí, como as coisas não são tão planejadas, né, quando se diz respeito a isso, ela veio, passou por um processo de hospitalização. Então, foi no momento que eu tive que me desligar um pouco do mundo organizacional e poder direcionar as minhas energias para ela. Isso, quando eu olho o meu papel como mãe e maternidade e trabalho, hoje eu posso dizer que isso é possível, né? Se você equilibrar os pratos aí da forma correta. Então, é um desafio, exige, né? Então, qualquer curso que a gente vai fazer, você precisa agilizar e cuidar da agenda de todo mundo, de se a avó pode ficar, se o pai vai conseguir dar o suporte. Mas para mim a maternidade foi esse marco de mudança de vida. Ok, muito bem, muito bem. Aproveitando o gancho aí, quando se fala de crescimento profissional, né, sempre tem uma vida por trás das 8 horas de trabalho ali.
E como a gente ainda vive numa sociedade contaminada pelo machismo, a gente vê você, uma mulher empoderada, psicóloga, carreira de sucesso, mas de repente você abre conosco aqui que você teve uma filha prematura e eu fico com uma curiosidade, como você, com uma carreira sólida, profissional, psicóloga com informações aí sobre as mazelas que o nosso cérebro manda de insegurança para nós. Como que foi lidar com esse receio de algo que não estava ao seu alcance? Olha, hoje, né, olhando para tudo isso, é bem aquela frase que é clichê, né, de conheça todas as técnicas, domine, mas ao tocar uma alma humana, simplesmente esteja inteiro e seja humano. Eu acho que o susto do nascimento me fez pensar e me voltar só para o cuidado, né, de saber o que ela precisava, de conseguir amamentá-la. Então, tinha uma série de desafios que eu acho que assustam as mulheres, e é triste, aí é uma resposta muito da Rosana, né? Respeito todas as visões, mas é muito triste quando uma mãe pode amamentar e abdica desse momento, né, de interação com a criança, porque ali é que a gente começa a construir laços, já que nós falamos de laços de relacionamento, e hoje poder olhar a Manu com 5 anos, saudável, inteligente, arteira, que tira a mãe do sério, é fruto é uma conquista, né? Acho que hoje a minha interpretação é que isso é uma conquista. Legal. Bom. E eu ainda, vamos conhecer um pouco mais a Rosana, né, Marcelo? Assim, eu li uma frase no seu Instagram e eu queria que você falasse pra gente se ela te define. E antes que se confunda, irei dizer a verdade. Não sou de exagero, eu sou de intensidade. A Rosana é intensa? Muito. Escorpiana, Escorpiana, opa, tamo junto. para quem olha aí essas questões, eu me dou demais. Então, acho que na maternidade, no trabalho, ou em qualquer outro papel, eu não sei ser pela metade. Então, acho que essa intensidade é no sentido de estar inteira, né? De poder me dedicar. Não consigo fazer algo que seja pela metade. Boa. Muito bem. Muito bem. Bora pro Característica das Fechou mulheres de meu- sucesso. Ele fechou meu Instagram. Vamos pro LinkedIn agora. Vocês viram que eu pesquisei aqui, né? Pesquisei. Agora tá só começando. Vamos pro LinkedIn, vamos pra parte profissional. Sim, agora, sim, né? sim. Vambora, vamos lá. Bom, quem veio primeiro? O RH ou a psicologia? A psicologia. A psicologia. Você vai contar um pouquinho de sua trajetória profissional agora, né? Que a gente falou do currículo. Currículo é uma questão. Como começou? O que te tocou? Né? Volta alguns anos atrás. Você mirou estar nessa posição hoje? Fala um pouquinho aí de como você traçou esse caminho. Antes da Rosana falar a resposta, deixa eu só fazer uma colocação aqui. Você já foi estagiária já, né? Sim. Ah, legal. Essa é a explicação Joia. do RH. Que bom. Acho que para fazer com que as pessoas entendam um pouquinho dessa trajetória, porque como eu sou intensa, as coisas precisam ir a fundo. Na minha adolescência, eu participava de um grupo de jovens pela igreja e foi quando nós prestávamos serviço numa clínica de dependentes químicos. E estar lá fazendo um trabalho direcionado, mas não entender a fundo o que se passava com aquelas pessoas, me inquietavam. E aí, através de uma pessoa que participava do grupo, ela disse, olha, para você entender isso, só se você fizer psicologia. E eu falei, que é isso, né? Aluna de ensino médio, sem saber ainda o que eu ia prestar no vestibular, porque de criança o meu sonho era ser professora. Então, sempre foi a resposta do o que você vai ser quando crescer. E aí eu comecei a ler sobre a profissão, foi quando eu escolhi a faculdade em São José do Rio Preto. E os 5 anos de formação, né, de graduação,
eu explorei muito todas as áreas de atuação. Uhum. Então, passei por psicologia hospitalar, por psicologia escolar, psicologia jurídica e fui fazer estágio em psicologia organizacional. Então, através de uma colega de um ano à minha frente, que já trabalhava nessa empresa, precisava de um estagiário, que era literalmente triar currículo em armário de fichário, né? Eu lembro disso. Vamos começar a entregar a idade, né? Hoje é tudo por inteligência artificial, mas era totalmente manual. E, paralelo a isso, eu tinha uma professora que trabalhava com testes psicológicos, que é uma das áreas que eu gosto muito e estudo. E aí nós juntamos processos de seleção com avaliação por testes comportamentais. Uhum. E começou a dar certo no estágio. Quando eu me formei, eu queria atuar em todas as áreas. Então, eu acho que tudo que eu via ali, eu sabia que dava para ser intensa e realizar um bom trabalho em todas as áreas. Mas eu acho que eu não escolhi o RH acabou me escolhendo, que foi a minha primeira oportunidade de trabalho, coincidentemente aqui em São Carlos. Então, saí de Matão depois da formatura no domingo e comecei a trabalhar aqui na segunda-feira. Fiquei aqui um tempo e depois voltei para Matão, numa outra grande empresa do agro, onde eu fiquei 13 anos. E lá nós fizemos toda a implantação de recursos humanos. Então, era uma empresa que não tinha o departamento. E depois disso, continuei estudando um pouquinho, fui buscar conhecimento, não parei, né? Então, acho que no meu currículo ainda não tá, mas estou iniciando um MBA esse ano, porque a atualização vai trazendo os insights, vai fazendo com que a gente busque novas soluções. Somos eternos aprendizes, né, Rosana? Com certeza. De estagiária. Estagiária. A gestora, mas com essa constância da busca de conhecimento. Sim. No meio de todos os outros papéis. Sim. Faz parte. Legal, muito bom, muito bom. Aproveitando da sua vivência. Manda aí. Desculpa. Manda aí. É que essa eu não. Não, eu vou precisar aproveitar. Né? Não pode deixar. Eu tenho uma frase comigo que a busca do equilíbrio entre empregado e empresa é um grande desafio. Né? E muitas das dores desta relação passam pelo RH. E você, como psicóloga, né, tem informações aí privilegiadas para entender aí as variáveis dos sentimentos das pessoas. Quais as maiores dificuldades em equilibrar essa relação empregado-empresa aí, na sua percepção, esses anos de RH sendo psicóloga? Essa é boa porque eu não sei se existe fórmula mágica, eu não sei se existe uma única resposta, mas a forma que eu procuro fazer é baseada numa frase do Joel Dutra, que diz que trabalhar com gestão é você conciliar as expectativas do indivíduo, do colaborador, com as expectativas da empresa. Então, nós somos guiados por metas, por objetivos, né? Que o chefe sempre vai indicar, e você precisa entender esse ser humano, e aí vem o conhecimento da psicologia ou das pessoas, né? Para movimentá-las para que aquilo aconteça de uma forma saudável. Eu falo que existem muitas formas de fazer as coisas acontecerem, mas acontecerem de uma forma boa para ambas as partes, eu acho que é o desafio de gestão, né? E com certeza, né, quando você fala da psicologia me ajudando nisso, eu acho que é o entendimento das necessidades, do momento e de como conseguir enxergar, às vezes em alguém que nunca teve uma oportunidade, uma pessoa que pode construir uma carreira dentro da empresa. Sim. Muito bom. Perfeito, perfeito. Rosana, então assim, ó, você já foi estagiária e hoje você ocupa um cargo de liderança. Como é que foi a sua trajetória em relação a isso? Como você chegou e isso é muito importante, né? Porque é um dos principais temas do nosso podcast, né? Como você chegou a um cargo de liderança?
Você foi estagiária e né, hoje ocupa um cargo de liderança. Conta pra gente aí um pouco sobre isso. Né? Acho que essa é uma experiência interessante de compartilhar, Éder, né? E hoje vocês estão afiados nas perguntas. Estamos aquecendo. Só aquecimento. Porque hoje a gente ouve muito as pessoas dizerem, olha, tenha metas, trace os seus objetivos. Mas eu confesso que da minha ida para a faculdade e até mesmo depois da minha formação, eu não tinha isso muito claro na minha mente, tá? Eu queria exercer, eu não tinha ideia de remuneração, né? Você tem aquela incerteza de que, olha, eu vou trabalhar e vou viver. E através do meu trabalho, eu queria proporcionar saúde para as pessoas, né? E até pela humildade dos meus pais, nós não tínhamos essa visibilidade de cargo de liderança, de gestão, de empreender, né? Depois, quando eu montei a minha própria clínica e a consultoria, eu acho que as coisas foram acontecendo, né? Como resultado do que eu fui fazendo. Ah, mas o que você fez, né? Eu acho que não foram grandes feitos, mas eu sempre fui muito eu. E tive bons gestores, né? Que eu acho que iam me envolvendo nas atividades deles. E uma coisa que sempre me acompanhou, que hoje eu reconheço, né? Na época eu não sabia, mas hoje, infelizmente, quando a gente observa isso em outras pessoas, eu vejo que eu não tinha, era a restrição ou a limitação de eu não ganho para fazer isso, então eu não vou fazer. Isso é importante. Eu acho que eu nunca me limitei ao meu cargo. Então, se outro departamento precisava de ajuda, eu falava, vou ficar. Não, mas não pode fazer hora extra. Não, não tem problema. Não, e hoje a gente acaba escutando muito isso, né? Fala assim, eu fui contratado para isso, eu vou só fazer isso, né? E eu acho que isso traz um exemplo aqui super importante da importância de a gente fazer um pouquinho mais, né? A gente querer fazer um pouquinho mais, independente do nosso cargo, independente da nossa atividade. Isso faz toda a diferença e pode ter certeza que alguém vai tá vendo, vai estar enxergando isso, né? Eu acho que é bem isso, né? Eu acho que hoje eu tenho noção de construção de carreira, mas nesse início, quando eu não tinha isso, que eu falo que eu tive bons gestores, é porque eles tiveram esse olhar de, olha, vamos investir, né? E algo nesse sentido para eu poder me desenvolver. Que eu acho que nós temos traços, mas não nascemos prontos. Né? Perfeito. Aproveitando o gancho, né, ora eu vou utilizar você como Rosana, ora como as suas experiências. Né? Você já falou que no seu início de carreira, ter gestores que tiveram a percepção de te direcionar auxiliaram você construir a sua trajetória. E tem uma pergunta que eu sempre gosto de me fazer ou de fazer para as pessoas, e eu vejo as pessoas com um pouco de dificuldade para responder. Então, eu já percebia qual seria a sua resposta, mas eu queria entender o que você filtra das pessoas que você conviveu profissionalmente com essa pergunta. As pessoas preferem dinheiro ou oportunidade? No geral, numa média. Eu estou em busca dessa resposta. Uau. Essa é difícil, né? Cara, você foi profundo hoje, né? Tá profundo. Não, eu quero sair daqui com um roteiro do que eu vou fazer. eu tô achando que ele quer a fórmula mágica. A fórmula mágica. Eu vou dar um chute pela minha vivência, pela minha percepção. Eu hoje diria que 50-50, tá? Tem uma parcela da população que quer chegar na recompensa antes do trajeto, antes do caminho. E eu acho que ainda temos, felizmente, algumas pessoas buscando oportunidades para depois chegar na recompensa. Né? Muito bom. Ou, agora eu vou confundir o Marcelo, porque tá muito fácil.
Se nós formos fazer uma leitura muito crítica, né, e isso eu acho que é regionalizado, né, não dá para generalizar com tanta facilidade, talvez quem busque oportunidade esteja menor da busca pelo dinheiro. Porcentagem Então, maior. contradizendo a minha resposta, porque eu acho que em alguns momentos é meio a meio, mas dependendo aí da situação, da faixa etária, eu acho que diminui. Porque esse é o grande desafio, né? Porque eu costumo fazer essa pergunta em processo seletivo. Não são muitos, né? Mas fala, você prefere dinheiro ou oportunidade? A pessoa, claro que é oportunidade. Aí, a partir do momento que entra dentro das 4 linhas, né? Virou um colaborador, tá dentro do time. E aí, qualquer movimento financeiro gera um desconforto, gera ali toda uma situação que faz colocar em xeque essa questão se a pessoa realmente prefere a oportunidade, né? Porque a oportunidade nem sempre ela vem... A bola vem quadrada, né? Ela não vem redondinha, não vem da forma que a gente espera. E essa expectativa, né, acaba prejudicando, gerando ansiedade. E eu tenho percebido. Eu vivi isso. Eu era ansioso, eu batia na porta do meu ex-patrão. Falei, e aí, vai rolar alguma coisa? Então eu tento ter essa empatia, mas é um desafio, né? É um desafio. importante você falar isso, né? Porque quando eu trouxe aí na minha fala também que eu tive gestores que talvez tenham identificado em mim o algo a mais, mas também não vamos dizer e não vamos achar que isso foi fácil. Talvez eles não saibam, e se eles assistirem esse podcast, eles vão ficar sabendo que me fizeram chorar muito, né? Não descumprindo nenhuma regra do mundo organizacional, mas de mexer com a Rosana pessoa, no sentido de para você fazer mais, você tem que buscar mais. Sim. E aí chegar em casa ou ir para terapia e falar, mas como? Aquele momento que a gente se pergunta, tá, como eu saio disso? Como eu faço? Workaholic. Isso aí. Muito bom, muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho agora, Rosana, sobre equipe, né? Vamos pensar na sua equipe lá. Você tem sua equipe, a Bruna que vai nos assistir, entre outros que estão lá na equipe, né? E eu acho que você vai até dar algumas dicas importantes lá pra galera, né? Então, qual que são as soft skills que você mais valoriza, assim, na sua equipe, né? Ou melhor, quando você vai contratar alguém para sua equipe, assim, o que você observa? Porque a gente tá falando muito sobre isso, né? A importância disso hoje é muito relevante quando a gente vai contratar um profissional. E você, o que você observa na sua equipe quando você vai contratar alguém? Boa. Legal que você já trouxe a questão das soft skills e não das hards, né? Porque eu gosto muito daquela frase, contrate caráter e treine habilidades. Perfeito. Então, óbvio que dependendo a posição, você precisa do conhecimento mínimo ali técnico, mas pensando em soft, em people skills, tem as padrões, né? Meio clichê aí de colaboração, engajamento, comprometimento, mas até pela minha formação em uma das pós, um pensamento sistêmico. Ok. Eu acho que é uma das habilidades que me chama a atenção, porque muitas vezes fazer o que nos diz respeito só no nosso quadrado vai deixar a desejar nas outras áreas. Sim. Né? E na nossa, isso não é possível, né? Mas dentre todas, a pessoa pode ter várias aí, mas se não tiver o brilho nos olhos, eu acho que eu não consigo, porque tem que ter a identificação, tem que... sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Vocês vão ter que me ajudar com os termos técnicos aí, hein? Vão ter que ajudar os telespectadores também. Resuma para nós aí, pra gente entender. Soft skills e hard skills. Né? Habilidades? Estamos falando de habilidades? Isso, estamos falando basicamente de competências, né, Isso aí, Éder? perfeito. Mais Competências. técnicas, A diferença isso. entre elas. Nas hards, nós estamos falando de técnica. Então, um conhecimento específico para desempenhar aquela função. Então, alguém que vai trabalhar com manutenção de computador precisa saber fazer. Perfeito, É, perfeito, exatamente. perfeito. E
na soft ou people skills, né? As nomenclaturas hoje Mudam são muito, variadas. né? Muda muito Nós estamos falando de comportamento. parte comportamental, né? Isso. Faz sentido que a maior parte das demissões é por questões comportamentais e não por técnicas? Faz sentido essa linha de raciocínio? Para mim, vocês? na maioria das Você vezes. acertou na mosca, né? Ele fica fingindo que não sabe das coisas, ele né, sabe sim, Éder? ele sabe, com certeza. A gente pode devolver a pergunta, né? Boa. Na sua empresa, você acha que você demite mais por falta de hard ou de soft skills? Então, como a Tô me vingando. como a empresa... Bruna, você fica quieta aí. A empresa tem um tempo Tá curto de gostoso. vida, né? Não tem muitos colaboradores, mas eu tenho observado e tenho sofrido e tenho buscado conhecimento para equilibrar essas questões. E eu tive a percepção, mas eu preciso de ajuda dos especialistas, né? De que é o ideal a gente contratar personalidades, Sim. porque a parte técnica a gente treina. E eu tinha um olhar, pela minha história de vida, trajetória, pelos empregos que eu passei, que a gente tinha que contratar a parte técnica, né? E eu dei... e eu percebi que não é bem assim, Perfeito. né? Então, quando a gente tem a personalidade que faz sentido com a política da empresa, que faz sentido com a história, com a forma de trabalhar, a parte técnica a gente trabalha, a gente investe, faz curso, Isso literatura. É lógico que a pessoas que são de vanguarda saem na frente, então tem pessoas que são mais comedidas, e essa a gente tem que incentivar e dar um toque, né? Mas quando não bate ali com a palavra tá me fugindo, não vou usar com a política, mas não é. Com A identificação. a identificação, né? Quando não faz sentido estar ali, Sim. né? Aí não encaixa. Aí a parte técnica pode ser nota 10, que ela vai perder espaço, ela não vai florescer, ela não vai ser eficiente. Talvez nem todos que possam ver esse podcast depois vão saber quem é, porque eu acho que é da vanguarda e da velha guarda. Mas o Daniel Godry tem um vídeo muito famoso aí sobre o bola cheia e o bola murcha. Sim, sou fã dele. Perfeito. Que eu acho que excelente. eu acho que exemplifica muito isso, né? Porque quando você vai contratar e a pessoa, na sua área, né? Você necessita muito de conhecimento de normas, de legislação, isso você coloca a pessoa para estudar e muitas vezes ela mesma vai buscar, ela identifica o gap, ela vai estudar, ela vai se desenvolver, mas a falta do brilho nos olhos, né? A manutenção disso, você não tem muito como trazer de volta. Isso aí. Porque a pessoa vai murchando. Sim. E aquilo que fazia sentido, por algum motivo, e muitas vezes fora do quadrado da empresa, deixa de fazer e ela vai murchando ao ponto de falar, olha, não quero mais estar aqui. E eu, assim, ó, na empresa onde eu trabalho, eu não lembro qual foi, falando um pouco da área administrativa, né, assim, financeiro, contabilidade, RH, eu não lembro quando sei lá, saiu alguém por conta da parte técnica, mas por conta da parte comportamental. Então, assim, eu me lembro que nos últimos anos saíram pessoas por conta da parte comportamental. Exato. Então, acho que, né, claro que a parte técnica é importante, não tenha dúvida, mas a gente entende que ela pode ser desenvolvida, né? Agora, a parte comportamental é mais complexa e eu acredito que hoje as empresas estão cada vez mais percebendo isso e buscando, né? Buscando profissionais mais pela parte comportamental do que a parte técnica. E é bacana falar isso, né? Porque eu acho que o conhecimento técnico, ele é necessário, né? Mas ele não garante. E é por isso que, né? Voltando à pergunta inicial do Marcelo, a pessoa não se sustenta. Sim. Dentro de requisitos de perfil de contratação, isso veio mudando muito, né? Você pegava antigamente para a área de TI, um desenvolvedor, quem tinha mais oportunidade? Uma pessoa introspectiva, porque ele vai ficar lá, ele vai ter uma produtividade maior. Comunicação não era importante, porque era ele com a máquina. Sim. Só que os resultados também não aconteciam de uma forma satisfatória, porque ele estava desenvolvendo um sistema, uma ferramenta para alguém. Sim. E quando ele não tinha, por exemplo, a habilidade de comunicação,
ele não brifava a necessidade correta do cliente dele. Perfeito. Então, acho que esse é, inclusive, um diferencial do profissional, né? Certeza do conhecimento técnico, mas com soft skills em dia. É, isso aí. E é possível treinar isso? Porque você tem uma pessoa que você vê que ela tem habilidades técnicas, mas é introspectiva, ela é calada, tem um certo nível né, de dificuldade de empatia, sorri pouco, né? Como eu sou leigo na formação de gestão de pessoas, mas eu gosto de gente, gosto de estar envolvido, às vezes eu me sinto um pouco impotente nisso. Porque hoje na posição como engenheiro de segurança, coordeno alguns grupos e as pessoas procuram para indicação de vagas. Sim. E tem um menino que é muito gente boa. Muito, demais. E ele bate na trave em todas as entrevistas e eu acredito que é por questões de introspecção. Ele é monocromático, ele quase não reage com a sua linguagem não verbal. Né? Isso dá para trabalhar? Ou as empresas, porque assim, tem a parte romântica e a parte prática. Né? A teoria é linda, mas dentro do operacional, onde o negócio precisa acontecer, a empresa precisa vender, precisa minimizar custo, maximizar a produção. Dá tempo de treinar, de trabalhar essas pessoas? Eu acho que dentro de teoria há muitas controvérsias, né? Mas eu, como psicóloga, e até pelo nome da minha clínica, né? Desenvolvimento humano, te afirmaria que sim. Nós temos que acreditar que se a pessoa quiser, é possível. Porque ele não necessariamente vai ser a pessoa mais extrovertida, mas ele vai conseguir interagir, se relacionar num nível que faça sentido. Então, acho que temos que ter um cuidado, porque a pessoa não vai mudar a personalidade, o traço dela, mas ela vai desenvolver essa habilidade e conseguir empregá-la na necessidade. Vou pegar ele de novo, posso? Manda. Tá ficando bom o bate-papo, tá gostoso o bate-papo. Você me conhece um pouquinho, né? Sim. Você diria que a Rosana é introvertida ou extrovertida? Já que você tá perguntando, se você tá perguntando é porque você quer me fazer uma pegadinha, né? E eu vou falar por mim. Eu sempre fui muito introspectivo até a página 20 da minha vida. Né? Então eu era tímido, tinha vergonha de sentar do lado das pessoas no ônibus, eu não gostava de falar em público, não erguia a mão na sala de aula. A prova de que se desenvolve. Tá vendo? E em um determinado momento, acho que mais pela oportunidade de estudar, o primeiro curso técnico que precisou apresentar lá na frente, eu acabou desenrolando um pouquinho, e aí com orientação eu acabei desenrolando. Né? Hoje eu tive uma oportunidade com 650 pessoas numa CIPAT, estava lá na frente, se precisasse me chamar, eu teria um friozinho na barriga a maioria. Então, pela sua pergunta, eu acredito que você tinha traços aí de ser uma pessoa mais comedida, né? Não digo introspectiva, né? E com a evolução da sua vida profissional e com a habilidade técnica e com os ensinamentos dos cursos, você foi desenvolvendo isso. Faz sentido? Exatamente. Eu acho que estamos com dois exemplos, depois nós vamos jogar para o Éder para ele se explicar. Sim. Mas exatamente isso. O meu traço de personalidade é de introversão. E aí, pelas experiências, pelas necessidades, não acho que esteja bom, tá? Ainda tem muito para desenvolver, mas você acaba explorando esse lado. E acho importante esse exemplo do Marcelo, porque na minha vivência, na minha experiência de docência, é uma das coisas que eu mais insisto com os alunos. Aproveitem o espaço da sala de aula. Apresentem seminários que geralmente as pessoas passam para todos os colegas e não vão, porque é a oportunidade de treinar essa habilidade. Depois, quando você vai para uma experiência de entrevista, você já tem um traquejo maior. E eu acho que nós vivenciamos muito isso na pandemia, com a utilização maior de entrevistas online. Né? Então, você dá aula ou você faz uma reunião, as pessoas ficam com a câmera fechada. Pois é.
na hora da entrevista, ela não se acha, E aí, né? né? Ela não está íntima ali da ferramenta, porque às vezes desperdiçou pequenas oportunidades de Muito desenvolver habilidade. Muito bom. É exatamente isso, assim, eu acredito muito que a pessoa, ela muda de duas formas, né? Então, ela muda porque ela quer ou ela muda por conta de uma necessidade, né? Então, muitas vezes, como você disse, será mais na sua, né? Mais introspectiva, né? E por conta de uma necessidade, você foi buscar e se desenvolveu. Para quem está nos assistindo, eu acho que isso é muito importante, que talvez a gente não precisa esperar, né, Rosana, assim, chegar a uma necessidade para a gente poder se desenvolver. A hora é agora, né? Se isso não acontecer agora, muitas vezes por conta de uma necessidade pode acontecer algumas coisas que possam sair fora do eixo. Essa é a minha percepção, porque eu também era uma pessoa introspectiva. Eu sempre fui uma pessoa assim. Eu ainda A sou. resposta que nós estávamos esperando veio. Sim. E aí, por conta de uma necessidade, por conta, né, e aí eu também, né, talvez até me arrependo, por isso poderia ter percebido isso antes, né? Acabei me desenvolvendo, acabei sendo um pouco mais comunicativo. Hoje isso, conduz tantos eventos, né? Sim, lá com no facilidade, grupo, né? com tranquilidade. Exatamente. O Éder, eu concordo muito com isso Uhum. e é comum dentro das empresas nós ouvirmos, né, aquela frase de às vezes não ter uma oportunidade. Nosso círculo de amigos, né, que trabalham em diversas empresas, e sempre me faz pensar nisso. O quanto você está se preparando? O quanto você olha e reconhece através de autoconhecimento um gap que está impactando ou está atrapalhando, na verdade, um crescimento profissional ou resultados mesmo. Sim. Ah, Perfeito. Vou apertar vocês do RH aí, só um Vambora, pouquinho. vamos lá. Entendendo que as pessoas precisam de oportunidade, né? E que normalmente um introspectivo pode ser aflorado e virar um interlocutor, um Isso palestrante, aí. um ótimo líder. Mas e Perfeito. na hora do processo seletivo, quando você nota pelas suas habilidades, vocês notam, né? Que aquela pessoa tem esse grau de introspecção, ele perde pontos relacionado ao outro, ou dá para ter essa empatia de falar, vem cá que eu vou pegar na mão, vou trabalhar você aqui dentro. E aí? Eu acho que essa pergunta ela é uma cilada, tá? e vou explicar por quê, principalmente para que a gente pare, enquanto selecionadores, para avaliar o quanto esse requisito é importante para a função que a pessoa vai desempenhar. Perfeito. Porque eu tenho medo de que quem está nos ouvindo comece a dizer que, olha, só extrovertidos têm oportunidade na vida. E não é isso, né? Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Boa. que a gente busca no processo de seleção. Sim. Então, as oportunidades, o mercado, as vagas, eu acho que estão abertas para as mais variadas Perfis, habilidades, para os perfis. O que vai contar é o quanto isso atrapalha a pessoa no que ela vai fazer. O quanto eu tenho de tempo para desenvolvê-la, né? Porque o pessoal acha que processo de seleção você está avaliando se a pessoa está vermelha, se está gaguejando, se está com sudorese. Nada E isso, muitas vezes, pode indicar o quanto aquela pessoa é transparente. Porque ela está... verdadeira, né? Exato. Exatamente. E assim, hoje, né, hoje nós temos muitos mecanismos de avaliação hoje no processo seletivo que muitas vezes a pessoa ela é introvertida, mas com outras coisas que nós vamos aplicar, provas, e ela vai muito bem. Sim. Né? E aí, na hora da pressão reage melhor. Exatamente, entendeu? E aí aquela questão da introspecção, né, acaba sendo muito pequeno perante as outras qualidades desse profissional. O potencial que ela tem para entregar pode aparecer em outra ferramenta que você está utilizando. Exatamente isso. Daí a importância da liderança aí do recrutador, né?
Eu tive essa percepção, tava dando uma palestra no Senac, era uma palestra na pegada motivacional para os alunos de segurança do trabalho. E aí eu taquei energia no povo, né? Vai, vamos, fazendo acontecer. Bora. Você pode chegar onde você quiser. Aí eu caí assim na pergunta, falei assim, quem aqui tá gostando do curso que tá fazendo, né? Certo que todo mundo ia levantar a mão. Aí teve uns 2, 3 que não ergueu a mão, não. Né? E aí eu tinha percebido num flash rápido que eles estavam com um comportamento mais introspectivo durante a palestra. Aí rapidamente meu cérebro calibrou, falou, opa, precisa equalizar essa conversa. Porque se eu for nessa linha de que você precisa fazer, acontecer, ir lá e mover rios e mares, vai ter pessoas que têm um perfil mais comedido, né? Então, o que ela vai aproveitar de uma conversa dessa? Eu precisei dar uma equilibrada, né? E para aqueles que não estavam gostando do curso que estavam fazendo, né? Tô derrubando o microfone aqui. Vou parar de falar com as mãos. Eu precisei falar, talvez você tenha outras habilidades que não foram exploradas neste curso, mas você tem a oportunidade de olhar para um universo de outras possibilidades e encontrar o seu talento para você entregar as suas habilidades com facilidade para você ser feliz profissionalmente. Mas eu me senti numa cilada por um determinado momento. E a partir dali eu passei a olhar um pouquinho diferente para essas questões aí de habilidades individuais, soft skills, hard skills, né? Você sabe que essa é uma leitura importante, né, de fazermos. Eu me deparei uma vez fazendo um processo de seleção interno, então já eram funcionários, e isso é uma prática importante, eu valorizo muito, mas ela é sempre um tiro no pé, porque muitas vezes quem não é o selecionado, você corre um risco aí dele se desengajar com o posto de trabalho que ele já é muito bom, né? E eu dizendo, olha, então não deixem isso acontecer, porque nós vamos escolher o melhor para a vaga. E quando eu falei isso, parece que o sininho tocou no sentido de, então, se eu não for o aprovado, é porque eu não sou o melhor, ou eu não sou bom. Fiz esse mesmo movimento de deixa eu consertar a fala, né, para justamente deixar como reflexão de que, olha, nós vamos avaliar o perfil e a preparação para essa vaga, para esse momento. Então, não significa que você não seja bom. Às vezes, você vai ter que esperar uma oportunidade em que o seu perfil possa ser melhor aproveitado. Sim. A gente fala muito isso, né? O perfil e a vaga. Precisa encaixar, né? Então, muitas vezes ele não tem um perfil para aquela vaga, mas ele tem um perfil para uma outra vaga. E eu acho que isso é muito importante nos processos seletivos, a gente dar esse feedback. E parabéns pela sua empatia, né? Com os candidatos lá, né? Quantos processos nós encontramos muitos profissionais, inclusive bons, e você tem uma vaga. Pois é, exatamente. Eu queria puxar um assunto aqui que nós não falamos e como eu disse, eu pesquisei bastante, né, sobre a Rosana. E vem. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão de dar aula, da docência, né? O que significa isso para você, Rosana? Porque a gente vê que você é uma apaixonada por ensinar, por dar aula, né? Ele foi lá no fundo de novo. Ele deve ter lembrado de quando eu disse que eu queria ser professora, né? Boa! Então, eu acho que cursar psicologia, que é hoje a minha paixão, né, o meu foco de estudo, me trouxe de presente a oportunidade de ir para a sala de aula. No 4º ano de psico, nós temos a chance de fazer licenciatura. Olha isso. É opcional. Eu não tinha dúvidas, né? Na intensidade de querer tudo e aprender tudo. E quando surgiu a primeira oportunidade, né, de ir para a sala de aula numa posição diferente, eu falei, é isso. Né? Eu vou ir juntando tudo que eu gosto, tudo que faz sentido. Mas você sabe que o dia que a perna tremeu mesmo foi quando eu subi as escadas da escola em que eu estudei. Eu me formei no ensino médio, uma escola pública de Matão, e hoje é uma escola de ensino superior, uma faculdade. E subir aquela escada
para entrar na sala de aula foi impactante, né? De falar, o mundo dá voltas, somos capazes, né? Exato, somos capazes. De saber que, olha, talvez lá atrás fosse um sonho muito distante e, de repente, as portas se abrem, né? Esse de repente não é tão de repente, mas acontece. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma palestra juntos, né, Marcela, recentemente na Unicep, que foi a faculdade que eu me formei, né? Então é uma emoção, assim, é um sentimento inexplicável, né? Sensação de dever cumprido e ao mesmo tempo de responsabilidade dobrada, né? Eu acho que é esse misto. E eu precisei, né, me ausentar aí mais da docência em função da Manu, né? Então, os papéis da maternidade exigem mais horas de dedicação. Hoje eu mantenho somente uma escola daqui de São Carlos, que são aulas mais esporádicas, onde eu conheci o senhor Marcelo. Mas você sabe que, apesar dos anos de formada, toda a turma dá frio na barriga, né? Sim. E eu dizia isso para os alunos, que eles precisavam estar ali por uma razão. E que eu também fazia esse exercício de que o dia que não me desse esse frio na barriga, eu pararia, né? Porque eu acho que se não formos inteiros, a gente não consegue transmitir essa energia que você comentou lá da palestra, porque a gente nunca sabe o que o outro está precisando. Não. Eu acho que tem esse tanta tema, pergunta aqui, cara. Esse tema deixou ou nostálgico ou muito reflexivo. Isso pega pra mim, né? Você também, né? Isso pega pra mim. Cara, porque você até pode até falar da sua experiência também, né, em dar aula, né? Porque eu ministrei aula em curso técnico. Eu sempre falo que dar aula é estudar duas vezes, né? É uma maneira de você estar sempre atualizado, é uma maneira de você estar sempre em movimento. E o mais importante, né? Você poder contribuir, né? Você poder contribuir com uma formação de uma pessoa, né? Contribuir que hoje você está dando aula para aquela pessoa e amanhã ela vai estar no mercado de trabalho. É algo sensacional, né? Sim. Eu sou suspeito para falar porque eu dei aula em curso técnico por um tempo, coordenei um curso, que a Rosana foi nossa parceira, fomos da banca de TCC, esfolar ali os alunos. Onde eles foi muito divertido. Favor. Foi muito divertido. E em um determinado tempo, alguns anos depois, eu perdi um pouco da conexão. E aí eu fiquei em dúvida, né, se fazia sentido, e eu acabei me afastando, né? Cheguei até a dar aula na pós-graduação. Mas, por outro lado, eu ainda gosto. Então, o que eu percebi em mim é que o nível de responsabilidade para entregar algo muito da hora, né, era algo forte em mim. Né? E chegar ao ponto de também fazer sentido para quem está lá. Sim. Então, em um determinado momento, como a minha vida ficou um pouco corrida, eu não me senti apto a entregar tudo isso. Okay. E aí eu passei a não querer estar ali, mas eu fui entender isso depois. Né? Porque para equalizar a expectativa e realidade para o aluno, né, você tem alunos de perfis diferentes, quando fala de curso técnico, de idades diferentes, de histórias de vidas diferentes. Então, o papel do professor é de impactar vidas. Né? Então, o professor tem que estar apto a equalizar o seu conhecimento, as suas habilidades, para estar ao nível da absorção daqueles alunos. Né? Porque ir lá para ficar lendo slide, não. Então eu percebi que foi por causa disso que eu me afastei um pouquinho. Então quer dizer, um dia eu volto, né? Mas com energia para entregar tudo que eu acho que... Porque o estudo impactou minha vida, né? O curso técnico mudou. O curso técnico de segurança do trabalho foi a virada de chave, depois vieram outras formações. Como você já sinalizou que teve lá a viradinha de chave no começo. Mas eu penso que na sua história, né, e aí eu vou pedir licença para transitar nisso, você não deixa de estar no papel de educar. Quando você vai para uma CIPAT e você precisa mostrar a importância da segurança no trabalho, você não está só não está na sala de aula, mas você está se direcionando, impactando vidas ali, né? Sim. E talvez a fala do Éder seja o que eu sempre acreditei também, de que dar aula para mim não era
cansativo, porque Sim. eu sempre conciliei, então, assim, acho que isso é uma coisa, uma peculiaridade da minha história, né? De quando eu entrei no mercado de trabalho depois da faculdade, eu nunca parei para fazer somente uma coisa, eu sempre fui conciliando. Então, na época do mestrado, eu trabalhava jornada integral na empresa, eu tinha a clínica, eu dava aula Olha aí. e eu cursava as disciplinas e tinha dissertação de brinde, né? Sim. E dar aula era um momento de estudo É, que eu aproveitava isso aí. para atualizar, para buscar exemplos, para trocar com os alunos, de tentar conversar com eles das formas mais variadas. O Marcelo vai saber que quando eu estou na sala de aula, geralmente tem gritos, tem palmas, né? Porque é do meu estilo e as disciplinas que eu sempre ministrei permitiam isso. Então, eu posso dizer que é um desafio, mas que eu sempre fui muito feliz fazendo isso. Show de bola, muito bom, hein? Aproveitando o gancho, Aí. né, existem várias facetas aí da Rosana, né? A Rosana é empreendedora, a Rosana que tem a clínica e atende como psicóloga, gestora de RH, professora. Qual que é o seu lugar preferido profissionalmente? Né? Onde você, assim, que o seu coração vai cheio, que se você um dia tiver que escolher, né, onde você gostaria de estar? Olha, acho que agora... Não vale todos, né? Não vale todos. Nossa, chama os universitários. Marcelo, eu acho que não consigo te definir. Talvez seja a pergunta que não tem resposta, porque para mim uma tá tão complementar à outra que tirar faria falta. Então, assim, quando eu disse que com a chegada da Manu, isso porque no início meu esposo ajudou muito, né? Porque eu voltei a dar aula. Então, depois do nascimento, depois da adaptação, eu voltei, eu fiquei quase um ano depois do nascimento dela, tentando, porque fazia muito sentido. E quando eu falei, olha, não, isso está sendo um tempo que está faltando para ela, eu mantive uma escola. Porque eu não consegui sair totalmente do papel. Então, talvez a dificuldade paixão pelo trabalho aí, né? a dificuldade da resposta seja isso, porque eu amo estar na empresa, eu amo estar na clínica e a sala de aula também é um local importante. Não é só trabalho para você. Não é. É Essa uma é a paixão. receita. Que legal. Muito bom, muito bom. Que bom, que legal. Rosana, então assim, ó, tudo que nós falamos até o momento, a gente acaba indo pro ser humano, né? E hoje a gente fala muito na parte da humanização, né? Atendimento humanizado, aquela coisa toda. O que é isso para você? O que é um atendimento humanizado? O que é a palavra humanização para você? Vamos lá. Eu acho que essa pergunta é uma que a minha resposta é muito minha, Sim. né? A minha intenção não é polemizar o assunto, mas por mais que está na moda, eu não vejo essa separação. Talvez para mim o significado de humanização é respeito. Tá. E respeito é um valor, né? Para a Rosana. Fazer um atendimento, atuar, né, na linha humanizada, eu sinceramente considero que é o mínimo. Ok. Eu estou com outro ser humano, né? Pode ser o funcionário que está sendo desligado, porque não faz mais sentido estar ali, pelos N motivos que nós estamos falando, mas o respeito cabe na relação do começo, no meio e no final. Então, me incomoda quando algumas teorias, né, algumas práticas confundem humanização com assistencialismo. Os modismos, né? Vamos falar assim, né? Isso. Agora vamos ter um atendimento humanizado, exatamente. tá? Mas então antes você era... Né? Que papel você estava antes? Exatamente. E eu ainda acho que
há muita crítica por essa questão de muitos atuarem, na minha visão, de uma forma desconexa, na linha de assistencialismo. Entenda que assistencialismo é importante, mas tem espaços. Eu não posso deixar de desligar um funcionário que não atende, porque, eu sou humana. Vai ser desumano demiti-lo. Não, é algo que tem que ser feito, vamos fazer da melhor forma, acolhendo ele enquanto ser humano, mas é um contrato que precisa ser encerrado. Muito bom. Muito bom, muito bom. Posso colocar uma pitadinha aí? Uma pimenta? Uma pimentinha? Por transitar por diversas empresas, eu acabo tendo a percepção de que algumas lideranças ainda estão distantes do mínimo que seria aí a questão da humanização, né? Então, quando se fala de que tem uma tendência, um modismo, usar termos mais afirmativos, porém eu ainda encontro lideranças, gestores, empreendedores, proprietários com um pensamento muito antigo, muito antiquado na relação entre empregado e empresa, né? E o que podemos, na sua percepção, fazer com situações similares a essa? Que vai contra aí o que a gente zela aí pela responsabilidade social, pela essa questão aí também de diversidade, inclusão, humanização. Acho que o importante é falar a linguagem dele, né? Então, se eu pegar um empresário... Senão ele não vai entender. Ele vai dizer que isso não é importante. Mas se você conseguir mostrar para ele que a proximidade, quando você traz engajamento, felicidade no trabalho, aquilo vai dar um resultado maior, ele começa a abrir o espaço da desconfiança, né? Obviamente que esse papel para o líder não é fácil. É o que nós falamos lá atrás. Ele tem o patrão de um lado cobrando metas e ele tem o ser humano aqui que ele precisa engajar nisso. Mas talvez o que nós tenhamos de oportunidade é fazer provocações. Sim. Provocações sutis, mas de, olha, e se tentássemos dessa forma, né? Conseguir uma conexão que permita essa abertura. É fácil? Não, não é. Você vai atingir 100%? Muitas vezes não. Mas uma coisa que me ajudou nisso porque quando você fala de psicólogo na empresa, e eu passei por esse preconceito, as pessoas acham que você vai cuidar de pessoas, né? Vai ser esse humano demais e vai esquecer dos objetivos da empresa. E eu sempre tive muito cuidado em equilibrar isso. Então, olha, entendo, acolho, reconheço, mas vamos fazer, né? Porque você precisa entregar no final do dia. E hoje eu trabalho com um diretor que ele diz que pessoas vêm antes de processo. Pessoas vêm antes de processo. E... é sobre isso. Exatamente, né? Sobre isso, porque o processo não vai existir sem a pessoa. O processo não vai acontecer sem a pessoa ali. E quando a gente se dá conta disso, você vai fazer o que for necessário para acontecer. Perfeito, muito bom. Bom, vamos lá. Então, sim, vamos entrar aqui na parte final do nosso bate-papo, né, Rosana? Então, pra mim passou só 10 minutos. Vai quanto tempo, né, tamanho? Empolgado aqui, nós ficamos a noite inteira aqui conversando. Tudo isso? 1h e 3 minutos. Olha isso. Caramba, eu tava preocupado se a gente ia aguentar 15 minutos. Já passou 1 hora. Ó, eu queria que você falasse um filme e um livro, assim, que marcou a sua vida, que você vai lembrar sempre dele, enfim, até para você compartilhar aí com quem tá assistindo aí a gente. Gente, o problema não são as perguntas, são as limitações. Só. Qual é a área, o livro? Não tem como gostar de tudo. Vamos lá. Livros, para quem olha meu Instagram sabe que eu sou meio que fanática. Mas eu acho que um que conversa muito com psicologia e mundo organizacional
É um livro do Augusto Cury chamado Felicidade Roubada. Uau. Ele já é dos mais velhos, tá? Uma leitura fácil, mas que traz muito a reflexão de problemas atuais que nós vivenciamos. Então, sem dar muito spoiler, mas o porquê do livro é a história de um médico muito famoso que tem a esposa e a filha, então são as razões da atuação dele, que não equilibrava vida pessoal e vida profissional. Alguém se identifica, né? Meu Deus. Né? E... Equilíbrio do pessoal e profissional, né? E hoje, quando falamos, né, de burnout, de tantas doenças, na sala de cirurgia, ele entra num processo de não conseguir finalizar. E o auxiliar tem que assumir a atividade. E aí é que a história do livro fica boa. Ele volta para fazer um processo de autoconhecimento, aceitar que ele precisava dessa ajuda. E a partir daí, ele, a família e a própria profissão acaba ganhando porque ele se torna um outro perfil. Se eu ler esse livro, eu vou ter problema. Esse é um que me marcou, né? Porque eu acho que nessa minha dedicação intensa, essa era uma cobrança que eu tinha, né? De que espaço que eu estou deixando para os meus pais, que espaço que eu estou deixando para os meus sobrinhos e depois para o meu esposo e para minha filha. E filme... Nossa, o pessoal hoje que maratona Netflix aí vai me xingar, mas é um filme mais velho, tá? Eu usei muitos filmes em sala de aula, mas um que eu sempre tive muita facilidade de explorar é Limite Vertical. Não sei se vocês já assistiram, mas da primeira cena à última você não respira, né? Então a primeira tem uma família escalando um monte e por um erro ali no material, um problema que acontece, o pai é o último da posição e pede para um dos filhos cortar a corda para poderem se salvar. Então, tira o fôlego e pra gente tomada de decisão, dores, e depois o filme continua com outros N aprendizados ali. Muito bom. É sobre isso. Sobre isso. Na hora que você falou de cortar o pai, pedir pro filho cortar a corda, já me deu um nozinho no coração aqui. Então eu recapitulei uma pergunta aqui que eu tinha deixado. Porque eu fui falar isso. O que te emociona? Que pega assim naquele ponto ali estratégico que dá aquele nó no coração, que as palavras somem. Pode ser profissionalmente, pode ser na vida pessoal. Agora nós estamos na reta final, hein? Eu me recuso a dar uma resposta só, eu vou dar duas nessa. Então uma pessoal, uma profissional. Acho que essa é uma boa estratégia. Na pessoal, eu acho que é a Manu, né? Não tem como fugir aí da vivência da Emanuele. Muitas vezes ela me fazer perguntas... É essa aqui? Essa mesmo. Sacanagem. Pronto. Não precisa mais de resposta. É exatamente isso. Ela me fazer perguntas que eu falo, ainda tenho muito para aprender. E quero construir junto, né? Quero ter a oportunidade de estar. E muitas vezes é ela brincando com o pai, né? De você ver a relação. Pode tirar. Senão não tem outra parte da resposta. Sua cara, hein? Há controvérsias, mas... Já que o pai não tá aqui, eu vou aceitar aqui a minha cara. E profissionalmente? Na vida profissional, eu acho que é quando a gente percebe que a sementinha começou a brotar. Seja ela com um colaborador, seja ela... com par, seja com o próprio candidato, sabe? De você conseguir deixar algo e eu acho que quando a gente trabalha para deixar um legado, as respostas sempre vêm. Sim. A gente não procura, mas de uma forma ou outra. E um exemplo, né? Eu
estou falando mais de empresa, mas de clínica também, quando eu vinha vindo para São Carlos, chegou um áudio de uma ex-paciente dizendo que estava num momento muito bom da vida e que ela estava mandando a mensagem para agradecer, porque ela sabia o quanto a terapia tinha favorecido ela estar onde ela está. Né? Aí Então, arrepia, aí arrepia. são as coisas que mexem. E você falou em legado, qual que é o seu legado? Roubou minha pergunta aqui. mesmo? Tá meio garranchado aqui, mas tinha anotado. O Éder, eu não copiei, não copiei. a lista dele não diminui, aumenta. pois é. Cadê a câmera aqui? Olha aqui. Nem eu entendo, mas então. Qual que é o seu legado? O que você quer deixar, assim? O que você... Qual que é? Eu acho que no meu Instagram tem essa frase, tá? Eu sei. De trabalhar, né, a questão do desenvolvimento ao ponto de fazer a diferença, né? De conseguir impactar vidas, sejam elas do meu relacionamento pessoal ou profissional, mas que isso dê bons frutos, né? Seja, como eu disse, que a minha paixão pela psicologia começou num trabalho voluntário com dependentes químicos. Sim, na minha trajetória, eu tive a oportunidade de atuar depois como profissional com esse grupo e fazer a diferença vem daí, porque muitas vezes você não vai conseguir trazer a solução, mas mudar um pouquinho, impactar é o que eu busco e é o que eu acho que vou insistir aí por muito tempo para conseguir. Muito bom, né? Sim. E aí? Vou misturar. Ele tá quieto, porque ele tá pensando. Ele tá ali raciocinando as anotações dele ali. Com você, Marcelo. Quais as dificuldades aí para colocar em prática diversidade e inclusão nas empresas? Essa é uma boa pergunta e eu acredito que só quem já passou pela dificuldade é que sabe o quanto esse tema é importante. Eu espero aprender isso no próximo encontro do grupo. Boa. Tá chegando. Tá chegando, né? Semana que vem aí. Então... E eu acho que a maior dificuldade é conseguir trazer equidade. De novo, eu vou polemizar pelas minhas reflexões, porque com certeza os grupos minoritários precisam de voz, precisam de espaço, mas nós temos que fazer isso acontecer de uma forma que também não impacte negativamente os grupos que já estão mais constituídos. Parece estranha a minha resposta, né? Mas na empresa eu vejo que essa é a maior dificuldade, porque quando você tem que responder um relatório de igualdade salarial para mulheres, não tem diferença. Então, muitas vezes a inclusão já está inclusa, né? Esse grupo já está diluído e muito bem aceito. Então, hoje, na empresa que eu me dedico, né, a maior parte do tempo aí, talvez todos os subgrupos estão muito bem introduzidos, né, mas ainda temos que trabalhar mentalidade de um lado e do outro. Sim. Eu acho importante a sua partilha, né, porque a gente vivencia o lado das minorias, né, eu tive a oportunidade de fazer um café com mulheres negras, né, de escutar as dores, foi um dia muito impactante, muitas emoções, né. Teve indicação de uma pessoa da minha equipe. Sim. Né, infelizmente ela não pôde participar, mas vão ter outros encontros, né. E aí o desafio é de equalizar as expectativas, né. Você tem do lado aí as minorias que precisam de diversidade, que precisam de inclusão, mas do outro lado você tem as organizações que precisam produzir, maximizar, precisa otimizar, né. Então acho importante trazer o tema e ouvir os dois lados, porque para achar esse equilíbrio, né? Isso. Porque se ficar os dois lados polarizados, cada um com a sua bandeira, né? Essa inclusão eu acredito que vai ficar mais difícil. Mas eu acho que aí tem um ponto que pode ser o segredo. Inclusão não significa que vai ter prejuízo. Isso. Significa só que ela precisa que só precisa de espaço. Sim. Qualquer empresa, né, aí com X funcionários precisa cumprir cota de pessoas com deficiência. Sim.
quem já não passou pela experiência de ter um profissional deficiente produzindo igual ou mais o profissional considerado normal? Ah, Eu tenho N exemplos. Uhum. Então, também. eu acho que a inclusão é muito mais uma mudança de mindset, Isso aí. né, do que necessidade de determinadas ações. Eu sei que quando eu falo isso, e por isso que eu tenho medo de polemizar, Sim. as pessoas dizem, não, mas essa não é a realidade. Mas eu nunca fiz um processo de seleção enviesado por grupos minoritários. Estou buscando competência. sim. Né? Se é do grupo X, Y ou Z, para mim é indiferente. Tudo bem. Concordo, sim, que temos ainda que ajudar outras pessoas a fazer essa leitura, né? Mas eu vejo que melhorou muito. E quando eu falo de equilibrar, só para não me estender demais, é porque muitas vezes o grupo que está buscando a inclusão é que pode ajudar nesse processo. E nem sempre isso acontece. Muito bom. Muito bom. A reflexão, ela é desafiadora, né? É uma provocação, É. na verdade. E é necessário ouvir Sim, ambos os lados, Sim, né? sim. É Para poder importantíssimo. achar esse equilíbrio, ajudar Sim. nessa transição, né? Porque se a gente tem a percepção dos recrutadores, o que buscam, né? Uhum. E você tem acesso a quem quer se encaixar nessa busca, Ah, né? De repente você pode auxiliar nesse equilíbrio. Quem disse que a menina do sítio não seria Sim. uma necessidade Sim. de inclusão, né? Sim. Nós damos nomes para grandes grupos, mas Incentivar pelo exemplo, que é o seu caso, isso, né? pegando a minha história de vida, o que eu conhecia, né, pela vivência dos meus pais, é muito distante do que eu vivo hoje. Você entende que a sua história é inspiradora? Você tem convicção disso? Eu diria que sim. Então deixa. Não tinha noção, mas nesse momento... Sem antecipar o encerramento, que tão longe disso, Uhum. o que você diria para uma moça de sítio, para alguém que não acredita que possa viver dias melhores, que acredita que vai ter uma vida comum? Que frase aí de motivação você deixa para quem não acredita no seu potencial? Acho que tocar essas pessoas me faz lembrar uma frase do Sartre, que diz, não importa o que fizeram de você, e sim o que você faz com o que fizeram de você. Perfeito. Então, é acreditar, né? E o fazer. Eu acho que, para mim, funcionou, não significa que vai funcionar para todo mundo, mas é a minha vivência, no sentido de não espere tanto o resultado. Infelizmente, hoje, a gente vê as pessoas querendo inverter a ordem, né? Primeiro a recompensa, depois a mão na massa, a execução. E eu acho que faça o seu bem feito. Sim. Acho que o Cortella tem algumas falas muito importantes, mas quando ele fala de tenha capricho, né? Faça o seu melhor. Nas condições que tem. Exato. Enquanto não tiver condições de fazer melhor, faça o seu melhor ali. Se está no sítio, se está na cidade grande, se está numa favela, se está em qualquer lugar, acredite, vá e faça acontecer. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Sensacional. A produção já está me chamando aqui. Eu acredito. É sobre isso. É sobre isso. Acabou as anotações aí? Cara, vai longe. Se deixar, vocês me cortem aí, viu? Coloca uma plaquinha lá. Brincadeira. Muito bom, muito bom. Não, a bola que você jogar pra Rosana ali, ela mata no peito. E assim, uma percepção de quem não é da área. Fazer gestão de pessoas é um desafio, né? Super. Porque empresa, empregado, expectativa, realidade, teoria, prática, as dores, as pessoas têm dores, né? Então, eu vivencio muito do final dessa história. Né? Eu acompanho cerca de 200 processos trabalhistas por ano. E é a hora que aquela pessoa que esteve ali não quer mais estar ali e não gostou do que aconteceu ali e levou a empresa na justiça e busca aquele equilíbrio, né? E aí, toda vez que eu acompanho, eu falo, como achar esse equilíbrio? Né? O que a empresa pode fazer
o que o colaborador pode fazer, porque tem colaborador também que não colabora, né? Tem empregador que também não faz o dever de casa. Né? Então é muito legal essa partilha, porque pode servir para alguém observar, para alguém se espelhar nisso. Né? Perfeito, perfeito. Acho que a palavra que me vem quando você fala aí é reinvenção, né, o tempo todo. Ok. Porque fazer as coisas sempre da mesma forma vão te levar sempre ao mesmo resultado. Agora, quando você é surpreendido por um processo trabalhista, né, independente de ser legal ou não, você tem a oportunidade de ir lá e melhorar aquele processo. Muito bom. Eu vi uma frase que eu achei legal, cara. Eu não sei se eu vou conseguir repetir ela inteira. O analfabeto do século XXI é aquele que não está disposto a aprender, desaprender e reaprender. Isso, muito bom, muito Ponto. bom. Ó, Gravou, Bruno? Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, é isso, né? Sobre isso, né? Então, nós estamos chegando no final aqui do nosso primeiro episódio. E, Rosana, a gente queria te agradecer. Dá pra fazer um 5 com a Rosana. Foi sensacional. Reafirmou aquela decisão que nós tínhamos tomado desde o início de você estar aqui com a gente no primeiro episódio. Então, nós queríamos te agradecer e, por favor, suas considerações finais aí para que a gente possa encerrar o programa. Né? Acho que essa sua fala me faz voltar na pergunta do Marcelo, né? Das coisas que mexem, das coisas que emocionam. Eu acho que estar aqui hoje faz isso, né? Faz as palavras sumirem, inclusive, porque eu me sinto extremamente honrada, né? Agradeço o convite e torço muito para que vocês tenham muito sucesso nesse projeto, assim como tem no grupo, porque com certeza hoje mais de 1.000 estamos, né? Mais de mil membros no grupo lá, né? No WhatsApp, né? Vocês têm Telegram. É uma responsabilidade muito grande. Sim. Então, poder compartilhar um pouquinho, como eu disse, não é uma verdade absoluta, não tenho pretensão de que isso seja generalizado, mas é troca. E eu acho que esse é o importante, né? De podermos conversar e poder aprender. Eu acho que o que acontece ali é isso, né? Aprendizado constante e aqui mais uma oportunidade. Então, de coração mesmo, muito obrigada. Muito bem. Uma salva de palmas. Marcelo, nós que agradecemos. Suas considerações finais aí pra gente poder encerrar os nossos programas. Cara, eu sou suspeito para falar, sou fã da Rosana, né? Sempre que a gente teve contato foi muito enriquecedor. Sempre que eu precisei tirar uma dúvida, uma troca, ela sempre esteve lá disponível no meio dessas várias atribuições. Então, aos poucos eu vou descobrindo na minha vida os locais e as pessoas que eu gosto de estar por perto, sim, né? Pessoas que têm empatia, que está sempre acessível, disponível, que compartilha, isso, né? Onde não tem conversa jogada fora. E a Rosana é uma pessoa que eu coloco numa prateleira muito especial aí dos amigos profissionais que a vida me trouxe. Foi um prazer estar com você. Muito obrigada. Muito bom. Agradecer a nossa equipe. A equipe aqui, então a galera aqui, né? Um abraço a todos aí. Acompanhar, mais, seguir o nosso Instagram. Né? Isso aí. O Éder tem os detalhes aí na nossa conta. Vamos lá, eu queria, né, então, finalizar mais uma vez agradecendo a Rosana. Obrigado. Acho que o Marcelo resumiu aqui, fez um belo resumo daquilo que ele pensa, do que eu penso também sobre você, então... te agradecer mesmo, obrigado, foi sensacional o nosso bate-papo, eu tenho certeza que a galera que vai assistir vai adorar e vai tirar muitos insights, né, para que possa utilizar no seu dia a dia, né, então, obrigado, viu, obrigado mesmo, e estamos chegando ao final. Vai estar disponível aonde? Final do nosso podcast vai estar disponível nas plataformas no Instagram, a Bruna tá aqui também, nós vamos abrir um canal no YouTube e vamos ver a possibilidade também de disponibilizar no Spotify também. Né, fazer esse movimento aí nos próximos dias para que possa estar disponível para que todos possam assistir e curtir aí, né, com a gente esse momento especial que é o podcast do grupo É Sobre Isso. Então, obrigado a todos que vão assistir e até a próxima. Estamos abertos a feedbacks. É isso aí. Boa, com certeza. É legal porque, assim, o projeto é totalmente despretensioso.
né, sem muitas expectativas, era uma troca, a gente já faz essa troca na vida comum, então o Éder fez o convite, eu falei, bora lá, então a gente não tá com o objetivo de ter seguidor, de aumentar like, mas assim, de ter um bate-papo descontraído, e que se essa conversa um pouquinho impactar positivamente na vida de alguém, a gente é acessível, o nosso WhatsApp tá por aí, então a gente gosta de conversar, de incentivar, de colocar todo mundo pra cima e bora lá. Show. Tá, então antes de encerrar, Opa. de novo, né, as minhas considerações finais, deixar uma dica para quem vem, né? Esse ambiente de troca e de conversa é o que vai fazer com que esse projeto tenha sucesso, porque nós não preparamos, né? Nós conversamos sobre. Sim. Então, não é para ser donos da verdade, sim para ter troca. Claro. E foi legal? Você curtiu, hein, amor? Muito bom. Que legal. Muito obrigada pela experiência. Foi bom estar aqui. No final, é sobre isso. É sobre isso. Muito A gente vai bem. calibrando as perguntinhas aqui e vamos melhorando aos poucos, né? Vamos sim. Muito bom. Isso aí, valeu pessoal, obrigado e até o próximo episódio. Muito bem.